Ele foi criado com torta de maçã e suquinho de laranja, não é? Kal-El deu a sorte de encontrar uma das melhores famílias da Terra, os Kent. São praticamente dois anjinhos em forma de gente, né? Martha e Jonathan Kent ensinaram valores pro moleque lá, e ele cresceu para se tornar o super-herói mais gente boa dos quadrinhos, o Superman. O Superman tem a força para matar deuses e monstros. Se ele quisesse, ele governava o planeta, a gente sabe disso. Só que ele não é assim, ele é contra matar. Ou será que não? Quando não tem outro jeito, Kal-El nem pisca e vagabundo vai pra vala, galera. Vamos conferir aqui 7 momentos que o Superman cancelou CPFs pra valer. Não é versão alternativa, não é universo paralelo, é canônico. E você vai se surpreender. Ernesto Peter aqui. Conta comigo, vamos lá. Omni-Man, Homelander, Brightburn, Miracle Man, Sentinela, Hyperion, The Plutonian. Quando outros autores fazem um clone do Superman, essa imitação sempre é um cara que passa o rodo, né? Que mata sem dó. Pode ver, todos que eu falei aqui são clones do Superman que matam. Até a própria DC tem uma penca de versões brutais do Superman. Tem o Superboy Prime, esse é nojento, né? Tem o Apollo, tem o Super Cyborg, o Ultraman. O bagulho é nervoso. E por que isso? Por que todo clone do Superman tem que ser quase um psicopata? Por causa do Shazam. Lá em 1900 e pouquinho, a Fawcett Comics lançou o Shazam. Era um herói com poderes muito parecidos, capinha, né, e um coração de ouro. O Shazam, ele chegou a vender mais do que a revista Superman na época. A DC meteu um processo. A Fawcett Comics faliu e o Shazam passou a pertencer à DC. Como é que são as coisas, hein? Então, é medo, galera. Ninguém nunca mais fez um clone bonzinho do Superman, entende? É exatamente isso, são os bastidores que acontecem. Agora, será que o próprio Superman é tão bonzinho assim? Você vai ficar chocado com tanto que o Kal-El já matou nas revistas. Se esse assunto te interessa, metralha esse like, que eu sei que eu vou trazer mais vídeos sobre esse tipo de curiosidade pra você. Vamos seguir aqui. 1. General Zod e Patota. Ah, mas Superman não devia ter capotado o Zod no filme. Primeiro, Superman já capotou o Zod no cinema, lá em 1980, ok? E foi ainda pior. Zod já tava sem poderes e o Superman simplesmente pegou o maluco e tacou longe, né, pra cair no abismo. Era um humano normal. E o Superman fez isso com um sorriso no rosto, ok? Mas vamos lá, voltando para os quadrinhos. O Zod também já morreu pro Superman nas revistas. Os kryptonianos General Zod, Quetzal e Zahora, de universo paralelo, foram mortos com kryptonita daquela realidade, que não afetava o Superman dessa realidade, da nossa. Bom, nesse ponto o Kal-El não teve escolha, né? Os vilões eram muito mais fortes do que ele e eles estavam passando o rodo em milhares de pessoas. 2. Sr. Mxyzptlk. Mxyzptlk, é exatamente assim que se fala, é aquele mala sem alça de outra dimensão que vive enchendo o saco do Superman, aquele anãozinho sem vergonha, dá vontade de mandar ele pedalar, né? Naquela impressionante história, o que aconteceu ao Homem do Amanhã, o Alan Moore fez o Mxyzptlk finalmente receber o que ele merecia. Porque a gente tem essa vontade, galera, ele é muito chato, esse cara. Esse anão, né? O Superman, ele tenta banir o Duende pra Zona Fantasma de uma vez por todas, acabar com ele. Aí o Sr. Mxyzptlk diz o próprio nome ao contrário para fugir para a dimensão dele. O processo dá errado e a entidade extradimensional é rasgada em duas. Foi acidente? Não. Superman diz textualmente, hora de morrer. Ele sabia que ia acontecer. Ah, Peter, mas não é canônico. É sim. Essa é oficialmente a última história do Superman antes da crise nas Infinitas Terras. Então o Alan Moore podia fazer o que ele quisesse, entende? 3. Solomon Grundy. O vilão Solomon Grundy, ele foi contaminado por uma praga e ele estava se duplicando pela cidade. Pensa, por exemplo, em 60 Hulks soltos em Metrópolis. Nem o Superman ia dar conta de segurar todos, concorda? O Kal-El parte pra grosseria e arranja um veneno que vai destruir os clones. É assassinato? Sim, né? A história deixa isso claro pra gente. O monstro do pântano acompanha essa situação e pensa que o Superman deveria aprisionar todos os Solomon Grundy ou mandar todos para outro planeta. Ele pensa o seguinte, nem mesmo o monstro quer morrer. O monstro do pântano tenta deter o plano do Superman, mas não chega nem perto. Kal-El passa o cerol em todas as cópias do Solomon Grundy e o monstro do pântano vai embora completamente bolado com aquele massacre. Pô, machucou a plantinha também, né? 4. Apocalipse. Até hoje, Apocalipse foi o único inimigo que matou o Superman no soco, ok? Toda a história do Superman, o único que machucou pra valer a pão de tombar o Superman foi ele. No meio da luta, o Kal-El percebeu que não tinha nenhuma forma de conter ou até de neutralizar o Apocalipse a não ser matando. Então, ou ele matava o Apocalipse, ou o Apocalipse ia destruir a Terra. Pensa bem. Superman deu tudo de si e conseguiu desmaiar o Apocalipse. Sim, muita gente confunde, ok? Mas o fato é que, na primeira luta, Superman morreu. E o Apocalipse foi só nocauteado, ok?
Cuidado com essas coisas que a gente pensa que tá acontecendo, mas não é. O Apocalipse não morreu na primeira luta. Então, por que o Apocalipse tá nessa lista, Peter? Porque Superman realmente conseguiu matar o Apocalipse em outros confrontos. O Superman já baniu o Apocalipse pro fim dos tempos, pro Apocalipse ser dissolvido. O Superman já jogou o Apocalipse num buraco negro e finalmente o Superman de novo 52 rasgou o Apocalipse de cima a baixo. 5. Devorador de Sóis. Na saga Noite Final, um devorador de sóis veio comer o nosso sol, ok? Tava quentinho, tava fresquinho no sol. A Liga do X inteira tentou impedir isso e falhou. Foi o Hal Jordan, na forma de Parallax, que conseguiu deter essa criatura. Pois bem, galera, Superman sem poderes também já matou uma dessas criaturas. Foi numa aventura que ele viajou por um planeta com sol vermelho. A civilização de lá foi capaz de fabricar uma bomba de entropia que destruiria o devorador de sóis. O Kal-El podia ter ficado só olhando, mas foi ele que pilotou pessoalmente a nave que levou a bomba lá até o núcleo da criatura. Se ele não tivesse feito isso, toda uma civilização inteira teria sido extinta. 6. Imperiex. Imperiex foi um desses vilões cósmicos que a DC criou e nunca mais mexeu de novo. Tá lá na gaveta, ninguém sabe o que vai acontecer, né? O Imperiex queria destruir tudo que existe e refazer, porque tinha uma falha no multiverso. E para derrotar esse bichão foi necessária a aliança de heróis e vilões. Foi a única vez que a gente viu, por exemplo, Apocalipse e Superman lutando lado a lado. Consegue imaginar uma situação dessa? Aí no final das contas o Brainiac passou a perna em todo mundo. Absorveu as energias do Imperiex e iria passar o cerol geral. Foi Superman que empurrou esse vilão através de um portal até segundos antes do Big Man. Imperiex e Brainiac foram desintegrados, espalhados pelo multiverso. O engraçado é que Imperiex descobriu a falha no multiverso. Era ele mesmo. 7. Um montão de gente nos anos 40. Galera, presta atenção, exatamente isso que você viu. No começo de carreira, os super-heróis não eram como hoje, como você conhece hoje, ok? A lógica dos anos 40 era completamente diferente. Batman andava armado, pendurava vagabundo em corda lá com bate-plano, era coisa de louco. Superman não era muito diferente não. Kal-El podia não matar explicitamente, a gente podia não ver sangue, não podia ver o defunto lá, mas tinha situações em que um bandido só podia ter morrido. Nesse tipo de cena, Superman, por exemplo, derrubava avião, jogava carro de abismo, varejava a gente longe, né? Dá pra dizer que o Superman curtiu um homicídio culposo, entende? Eu não matar, eu ser Superman, quem matar ser gravidade, eu só jogar, entende? Então é aquilo, Superman pode ser um dos heróis mais nobres dos quadrinhos, mas ele não é santo, cuidado. Se a vida de várias e várias pessoas ou seres vivos estão na linha de fogo, ele vai fazer o que tiver que fazer pra salvar essa galera, mesmo que isso signifique dar um fim definitivo nos vilões. Mas agora responde aqui embaixo, tá no hype pro próximo filme do Superman na DC? Ou você ainda não superou que o Henry Cavill foi embora? E toca aqui agora, se inscreve no canal e se essa semana eu não trouxer vídeos fantásticos sobre super-heróis, quadrinhos, cinema, tudo bem, aí você pode me abandonar. Espero que você não faça isso, mas eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba o que vai acontecer essa semana. Por isso que eu peço, fica no canal, ativa o sininho, você não vai se arrepender das informações que você vai receber do Universo Nerdístico. Obrigado, galera, de verdade. Até a próxima. Fui!